Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Espero que esteja tudo bem com a tua família, que o cuidado de Deus repouse sobre tu e tua casa, trazendo saúde, alegria, paz e prosperidade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Sua bondade nos alcança. A sua bondade sempre traz sobre nós alegria, paz, prosperidade, força para seguir a nossa jornada diária. Em meio a tantos desafios, tantos problemas que o mundo tem proporcionado, mas confiar em Deus e saber que Deus está presente é a maior satisfação. Passando para desejar um excelente dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional diário, e o nosso devocional hoje, o perigo de se sentir desamparado ou abandonado por Deus. Salmo 77, versos 10 e 11, assim nos diz: Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de que tudo o que fizeste, Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado. Salmo 77, versos 10 e 11. Assim diz a palavra de Deus. O ser humano é muito propenso a olhar sempre para as coisas negativas. Isso é um perigo muito grande. Por isto, o perigo de se sentir abandonado, desamparado por Deus. Mas isto só acontece na vida daqueles que não tiram tempo para observar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, sentar para ouvir as ministrações. Por que eu digo isto? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um Deus presente, um Deus que sempre nos mostra que Ele está presente conosco. Disse isto a Josué, disse isto a Gideão, disse isto aos discípulos através de Jesus, disse isto através do profeta Isaías. Jamais te deixarei e te desampararei. Mas nós somos propensos, por causa da natureza humana, a achar que Deus nos abandonou. E olha que o salmista, ele começa: pensei, é por esta razão que sofro. E aí ele segue dizendo na sua lamuriação, dizendo que o Altíssimo voltou sua mão direita contra ele. Meus queridos, paremos para pensar. Só o fato de estarmos aqui já é a razão suficiente para nós compreendermos que Deus jamais nos abandona. É Ele que nos dá vida, fôlego de vida. É Ele que nos dá saúde para superar os desafios. Então, o homem tende a sentir-se separado de Deus, principalmente quando a crise atinge. Você não vê pessoas que as coisas estão indo tudo bem, de vento em popa, reclamar e achar que Deus o abandonou. Ele pode até se esquecer de Deus. Ele pode até deixar Deus em algum plano. Mas dizer que Deus o abandonou, jamais. Vale lembrar que os desafios fazem parte do nosso cotidiano. O que seria de nós se não fossem os desafios? Porque os desafios nos amadurecem. Os desafios nos levam para perto de Deus. Sentir a necessidade de conversar, dialogar com Deus e de receber todo o seu cuidado. O salmista pensava e refletia na sua alma, mas sua alma não conseguia se acalmar diante da angústia do seu coração. Seu sofrimento lhe parecia como algo que nunca ia terminar. Mas num determinado momento, este mesmo salmista, o salmista Asaf, ele muda o foco dos seus pensamentos. Você já leu o Salmo 73? Mesmo o salmista, ele olha para a sua volta, ele enxerga a prosperidade do ímpio e acha que Deus o abandonara. Parece ser o mal de Asaf, quando na verdade
ele depois enxerga Deus de uma forma diferente. Deus olha para aqueles que o amam de maneira diferente. Às vezes nós precisamos mudar o foco, a maneira de enxergar as coisas, porque em vez de ficar imerso em situação, o salmista começa a se lembrar de tudo o quanto o Senhor fez no passado. Você já parou para refletir quanto Deus já fez por você? Você já parou para refletir quanto Deus já fez em prol da tua família? Deus é bom. A sua bondade nos envolve. A sua bondade nos alcança. Por isto, nós precisamos seguir firme e forte na nossa trajetória diária, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, tampouco olhar para a retaguarda. Embora o salmista aqui, ele tenha se lembrado do que Deus fez no passado, das maravilhas que o Senhor lhe fizera. E sendo assim, ele parou para refletir e entendeu que aquilo que na sua mente era o abandono de Deus, Deus estava cuidando de si. Não olhe para as crises, olhe para o Deus que está te acompanhando todos os dias. Disse o Senhor: não te deixarei e não te desampararei. Grande abraço, Deus nos abençoe.